Nós vamos, então, dar início agora à primeira mesa, ao primeiro painel desse seminário que pretende discutir alguns aspectos, eu acho que bastante importantes, relativos ao patrimônio cultural, o patrimônio cultural tem uma certa, vamos dizer, inércia, assim, automatizado, né? Enfim, vários aspectos do artesanato e que estão, de alguma maneira, presentes na mostra que foi inaugurada ontem à noite e que gostaríamos muito de ter o feedback de vocês em relação a ela. É uma mostra bastante ambiciosa porque nós procuramos de uma maneira bem sintética, bem enxuta, minimalista mesmo, eu diria, trazer em discussão ou trazer exemplos, né, de situações, de casos que permitem pensar a complexidade do artesanato, mas do ponto de vista do artesão. Foi muito difícil fazer essa inversão, porque frequentemente as exposições de artesanato, elas focalizam o objeto, o design, mas no nosso caso, o principal é o artesão. Por quê? Isso já faz parte do DNA do Artesol. Como disse a Sônia Quintela, desde o início a preocupação do Artesol tem sido valorizar o artesanato como sendo um elemento da cultura viva nas comunidades que existem hoje. Quer dizer, o Artesol não inventa nada, não traz novas, não procura necessariamente ampliar o repertório dos artesãos brasileiros, mas valorizar o repertório existente e muitas vezes ajudar os artesãos a recuperarem o conhecimento que gerações passadas tinham a respeito desse mesmo patrimônio. Então, isso é muito importante, porque, como sabem, quer dizer, o artesanato teve uma certa expansão numa dimensão em dimensões bastante localizadas e fragmentadas e tudo mais, mas acabou sendo uma atividade meio que à margem do desenvolvimento social e econômico do Brasil. E até, na verdade, ele se manteve, quanto mais marginal estivesse, mais ele se mantinha, na medida em que ele estava mais, por assim dizer, protegido, mas é uma forma muito terrível e desumana de proteção, porque era a proteção pela pobreza, a proteção pelo isolamento, pela exclusão social. Então, essas eram condições que, na verdade, permitiram, né, apesar de tudo, a continuidade dessas práticas. E isso só esse fato mostra a importância e o vigor dessas práticas, porque elas poderiam ter sido simplesmente abandonadas. E o esquecimento do artesanato pelos artesãos poderia ter sido muito mais grave, não fosse, o fato dele fazer parte da vida de muitas comunidades Brasil afora. Então, mas como também todos sabem, quer dizer, havia um problema sério, que é o problema de que os praticantes do artesanato, até pouco tempo atrás, continuam sendo predominantemente pessoas já dos seus 30, 40, 50 anos. Poucos jovens, adolescentes ou mesmo no vigor dos 20 anos, praticam artesanato. Então, tem uma questão complexa, porque como o artesanato é uma atividade tradicional, quer dizer, é de tradição, é de passar de geração em geração, de um grupo para outro, etc., e diretamente, né, muitas vezes a tradição, a transferência de saber e da criatividade naquele saber, o que é até mais importante, né, porque não basta saber fazer, tem que saber fazer criativamente. E então tem que inovar na tradição. Isso é o bom artesão, é o que inova na tradição. Não é o que consegue repetir o que outros já fizeram. Ele não é mão de obra que fica lá cavucando um pedacinho de pau e tal, não sei o que, faz uma colher igual ao que o outro fez. Não. É o cara que entende a essência da colher. E nesse sentido é capaz de executar uma colher
que não só é funcional, como é bela, como é prazerosa de usar, como faz parte, como pode se tornar um objeto da história da família, que vai de uma geração a outra. Quantas coisas, quantos objetos, né, não são legados de uma geração a outra? Objetos muito simples. Um pote, uma peça de cerâmica, uma peça de renda que a avó fez, uma colher de pau que não sei quem. Tudo isso digamos, a força do artesanato, acho que está nessa pegada mesmo, nessa capacidade de transmitir, não é, para os sucessores e de transmitir, como se transmitir língua. Você não transmite tudo que a pessoa dirá para o resto da vida, mas você transmite o saber falar. E é a mesma coisa, quer dizer, é o saber executar, saber criar, como né, esteticamente, funcionalmente, etc. Bom, então, não vou me alongar muito, porque nós temos muito que discutir. Tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte, quer dizer, o artesanato solidário, desde o começo, foi contra qualquer perspectiva, qualquer ideia que pudesse ser digamos, de simplesmente contribuir para a compra de matéria-prima, o revender o artesanato, comprar o artesanato do artesão e revender na cidade ou em alguma loja, alguma coisa ou outra. Alguns momentos na trajetória de 20 anos, a Artesol teve uma atuação mais direta nessa questão da comercialização, mas jamais querendo ser um centro de distribuição de artesanato, de objetos artesanais. Não é esse o objetivo. O objetivo era trazer, quer dizer, facilitar para o artesão lá na ponta o acesso à experiência de contato com o mercado ampliado. Não apenas o mercado local, que ele conhece muito bem, melhor do que ninguém, mas o mercado no sentido amplo da palavra. Porque o artesanato, o produto artesanal, né, ele é sempre produzido, quer dizer, ele é produzido para o uso, mas para o uso e para a troca ou a venda. Quer dizer, ele é produzido já com uma visão de intercâmbio, seja o intercâmbio, digamos, de um objeto por outro. Um faz bracelete, outro faz colar e troca o colar para o bracelete. Isso tem, desde que a humanidade é a humanidade, não é? Especialização em determinados grupos humanos e a troca da especialidade de um grupo com a especialidade de outro grupo, aos pescadores, aos agricultores, e assim se trocam os produtos da pesca e da agricultura, e assim também com o artesanato. Mas eles, evidente, que vivem numa economia monetarizada. E as regras do mercado são outras e escapam justamente ao saber tradicional, a esse saber que está embutido, vamos dizer assim, no modo de vida tradicional do artesão. Muitas vezes, em diferentes graus. Quer dizer, é claro que você tem artesãos, por exemplo, na cidade de Salvador, que estão plenamente familiarizados, do Rio de Janeiro, plenamente familiarizados com a economia de mercado. Não tem nenhuma novidade para eles. Talvez haja novidade no sentido de que hoje em dia se requer documento X, o documento Y, uma certificação, ou isso e aquilo, mas são as eternas, digamos, atualizações, né, das regras de gestão das relações de mercado. Mas muitas vezes a pessoa está num ambiente, digamos assim, pensando agora particularmente no fim dos anos 90, quando nós começamos, né, e antes disso, inclusive, quando o Museu do Folclore começou, quer dizer, inacreditável, os artesãos tinham um problema de como transportar aquelas peças, como manda um pote de barro do Amazonas para o Rio de Janeiro. Como é que tem que ser embalado esse pote? Porque faz o maior esforço para fazer o pote, embrulhar o pote do jeito que pareça o melhor possível para as pessoas, entretanto o pote chega no Rio de Janeiro trincado, porque bateu, porque chacoalhou, porque não sei o quê. Então, e depois naquela época, o telefone, quando havia telefone numa dessas comunidades, era o telefone público. Então você tinha que ligar, era o telefone na praça, se ligava, alguém atendia, pedia para chamar, por favor, vai chamar seu fulano ou dona fulana, precisamos falar com ela, daqui a 5 minutos eu ligo de novo, aí a pessoa vinha, se pudesse vir, se estivesse com arroz no fogo, fazendo a comida
tinha de fechar, enfim, de parar de cozinhar para poder atender o telefone. E lá diz, olha, precisamos, tem gente interessada nos seus potes, na sua panela, na sua renda, etc. Enfim, a comunicação era super difícil. Eu acho que uma das coisas que deram a favor, digamos assim, uma das boas novidades nesses últimos 20 anos foi que a comunicação, a tecnologia de comunicação desenvolveu muito. E com isso facilitou bastante, mas ainda assim enormemente, o contato das pessoas que produzem artesanato com o mercado e com o mundo em geral. Hoje em dia, realmente, não é impensável que uma associação de artesãos em determinado lugar no Brasil, que pode ser longe do próximo centro urbano maior, tenha contato direto com uma organização internacional ou com um mercado internacional que exporte o seu produto. Isso hoje existe e vai se tornando cada vez mais corriqueiro. E com tudo isso, quer dizer, uma organização antiga como a Artesol, como é o Museu do Folclore também, e outras, tem que se reinventar a todo tempo. Quer dizer, nós não podemos continuar no início do século XXI, quer dizer, 20 anos depois, na mesma toada que nós vínhamos 20 anos atrás. Até porque, felizmente, o trabalho deu certo. Quer dizer, esse é um tipo de trabalho que você faz e que, se ele for bem feito, você é dispensado daquela função, digamos assim. Aquela etapa foi cumprida e as pessoas já estão, e quem não passou pela capacitação chamada, já transmitiu aquela informação, quer dizer, recebeu informação de outro, a associação sabe, tem um saber que já vai sendo meio que consolidado na associação, a associação já sabe como dar uma nota fiscal e como embarcar um produto e como que tem impostos para pagar e como faz isso e aquilo. E na época as pessoas não tinham sequer carteira de identidade, para não dizer associações. Quer dizer, havia associações, mas muito poucas e muito atreladas, digamos, ao poder local. Então as pessoas, os artesãos, frequentemente eram, digamos, reféns de um ou outro vendedor na região, ou comprador, né, que vinha, arrebanhava aqueles produtos e levava para vender. Então a pessoa, quer dizer, se a gente se coloca da perspectiva do artesão, esse é o fundamental do trabalho que a gente está querendo desenvolver aqui com essa exposição e nesse seminário. Olhando da perspectiva do artesão, né, quais são as necessidades atuais? Não são as mesmas de 20 anos atrás. Se a gente pensar nos artesãos como um todo, o grosso dos artesãos brasileiros, o que é que eles querem hoje, o que é que eles precisam hoje, né? A primeira etapa já foi, de uma certa maneira, cumprida, que é dessa inclusão básica de documentação, de informar como se faz um balanço, como se faz o registro de fluxo de caixa, como se organiza uma associação, contribuição procurando, assim, digamos, superar os conflitos locais, não é? Então, de uma certa maneira, quer dizer, claro, os problemas eles persistem muitas vezes, mas hoje em dia eles não são novidade. E as pessoas sabem que terão esse tipo de problema e a gente, na medida do possível, participa da solução deles. Então, há um trabalho de acompanhamento que vem sendo feito pelo Artesol, que é muito importante. E que, enfim, mas que atende a essas necessidades já instaladas. Agora, é importante saber as próximas, quer dizer, qual é o futuro do artesanato. Então a gente está pensando, é o futuro do artesão, o presente para o futuro. Até agora, muito presente para o passado. Quer dizer, como a gente não perde a criança com a água do banho. Quer dizer, como a gente ajuda a desenvolver essas articulações econômicas e políticas, sociais, culturais, dos artesãos com, digamos, o mundo urbano, não é, do qual ele participa, e desenvolver esses mecanismos e sem perder os seus conhecimentos tradicionais, quer dizer, sem se transformarem de criadores em mão de obra, em trabalhadores manuais. Manter essa diferença, não é? Por isso o título dessa exposição, Criativos por Tradição.
Tradicionalmente, o artesanato é um trabalho criativo, como todos nós no exercício da nossa linguagem. Todos nós falamos criativamente. Se diz uma frase que nunca disse antes, de alguma forma. Eu acho que o paralelo com o artesanato é correto. Bom, dito isso, eu passo a palavra para os palestrantes dessa mesa e que vão, então, abordar a questão, digamos, do artesanato, quer dizer, o que a gente tinha uma ambição um pouco maior, que era discutir as políticas públicas para o artesanato no Brasil. Felizmente, há uma ou duas que podem ser colocadas em discussão. Digamos, é triste, é desestimulante quando você vê que se quer informações consistentes sobre os artesãos e artesanato no Brasil, etc., há vários levantamentos parciais, informações muito fragmentárias, e o que reflete que o artesanato não tem sido pensado como um setor, né, da vida social e da economia que mereça estudo aprofundado, planejamento de política pública, avaliação de política pública. Eu acho que a gente está indo um passo atrás. Então, talvez essa seja uma das urgências que nós precisaremos atender, digo nós em geral, comunidade em geral, né, atender nos próximos anos. Mas com a criação do Registro do Patrimônio Imaterial pelo IPHAN e depois com a adoção pelo IPHAN do registro criado pela Unesco em 2003, já se iniciou um processo, digamos, de um conhecimento mais aprofundado e mais consistente, né, de algumas, pelo menos, práticas artesanais. Então a gente vai ouvir do Dr. Hermano, que é o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, a experiência que o IPHAN acumulou esses anos em torno dessa questão. Mas a ação governamental, como todos sabem, ela não se dá sozinha. Quer dizer, a diversidade do país é tal que há sempre organizações não governamentais colaborando, digamos assim, na construção dessa interface. Da interface entre os grupos reais, tal como eles existem, sejam indígenas, sejam afrodescendentes, sejam descendentes de qualquer grupo imigrante, japoneses ou ucranianos, ou isso ou aquilo, e que fazem a mediação com o Estado. Então, em seguida, Angela Macellani, que é diretora da Casa do Pontal, vai falar também sobre a sua experiência e procurando sempre olhar, digamos, para essa conexão entre o Estado, a sociedade civil e o artesão. Quer dizer, então passo então a palavra para o Dr. Hermano, tendo o prazer de recebê-lo aqui nesse seminário.